20, trinômio do segundo grau. Essa não é a primeira vez que você estuda isso aqui, né? Porque você lembra que tem o capítulo 13, que fala sobre equação do segundo grau, e o capítulo 17, que fala sobre inequação do segundo grau. Então, quase todos os tópicos aqui sobre esse assunto você já conhece. Primeira coisa aqui, nós temos uma expressão x² mais 8x mais 12 igual a zero. Aqui está diferente, né? Aqui está faltando igual a zero. E aqui está diferente também. Tem um y igual a isso aqui. Apesar da expressão envolvida ser a mesma. Essas três coisas aqui são coisas diferentes. Essa primeira é o que a gente chama de equação do segundo grau. A equação do segundo grau é uma expressão algébrica que tem um polinômio do segundo grau. Ela pode ter termos algébricos dos dois membros da equação, ou então pode estar igualada a zero. Ou seja, tudo foi passado para o primeiro membro. Note que uma equação nada mais é que uma afirmação. Eu estou afirmando que essa expressão é igual a zero. E essa afirmação é verdadeira ou falsa? Bom, claro, a gente quer que ela sempre seja verdadeira. O que é resolver uma equação? Resolver a equação significa achar os valores de x que tornam isso aqui uma verdade, uma expressão verdadeira, né? Ou seja, quais são os valores de x que fazem com que isso aqui seja realmente igual a zero? Porque se você colocar qualquer valor de x aleatório aqui, isso aqui nem sempre vai ser verdade, mas você quer que seja verdade. Senão não seria uma solução da equação, né? Ficaria uma equação errada. Bom, então como é que a gente acha valores de x que fazem com que isso aqui seja realmente igual a zero? Isso se chama resolver a equação, né? E você sabe que você pode resolver isso aqui de várias formas. Por exemplo, usando a fórmula quadrática, cálculo delta, etc, né? Você também pode resolver por soma e produto. Ó, vou fazer por soma e produto. Quem são os dois números que multiplicados dão 12 e somados dão 8? Soma 8. E produto 12. Quem são esses dois números? Esses dois números são 6 e 2. Né? A soma deles dá 8 e o produto dá 12. Agora, você só tem que ver a questão do sinal. Nesse caso aqui, as raízes têm o mesmo sinal, porque isso aqui é positivo. E qual é esse sinal? É o sinal contrário ao termo em x. Então, as raízes são menos 6 e menos 2. X é igual a menos 6. Ou então, x é igual a menos 2. Você pode resolver, você pode colocar a resposta dessa forma, ou então você pode escrever assim. O conjunto solução é o conjunto que tem os números menos 2 e menos 6. Ou seja, é o conjunto dos valores de x que fazem com que isso aqui seja verdadeiro. Agora nós temos aqui uma outra coisa, né? A gente tem apenas x² mais 8x mais 12. Tá, mas eu estou dizendo que isso aqui é igual a zero? Não, eu só coloquei isso aqui. x² mais 2x mais 12. O que isso quer dizer? Olha, isso aqui é uma expressão algébrica. Aqui não é exatamente uma expressão algébrica. Você tem aqui uma afirmação de que essa expressão algébrica é zero. Isso é uma afirmação. E essa afirmação, para que seja verdadeira, o x tem que ser um desses dois valores aqui. Agora, aqui você tem apenas uma expressão algébrica, né? Uma expressão algébrica pode ter qualquer valor numérico. Qualquer, não, depende das variáveis que você colocar, né? Por exemplo, se você fizer x igual a zero, essa expressão algébrica vai ter um valor numérico. Daria quanto? 12. Se você fizesse x igual a 1, essa expressão algébrica teria um outro valor numérico. Daria quanto? Isso aqui ia dar 8. 8 mais 12, 20, com 1 ao quadrado, que dá 1, daria 21, outro valor diferente, né? Se você tiver, por exemplo, x igual a menos 3, você teria um outro valor. Seria 9 menos 24 mais 12. Isso aqui daria menos 12 mais 9, daria menos 3. Quer dizer, a princípio, cada valor de x que você
atribui, você não sabe qual é, né? Você vai encontrar um valor diferente para essa expressão algébrica. O que mais que a gente pode falar sobre essa expressão algébrica? É uma expressão algébrica do tipo racional, que ela não tem raízes, você não tem a variável em raiz, né? E ela é do segundo grau. Isso aqui recebe um nome especial. Isso aqui é um polinômio. E além do mais, como é um polinômio do segundo grau, a gente dá um nome especial, né? O polinômio do segundo grau, ele pode ter até 3 termos. O termo do segundo grau, o termo do primeiro grau e o termo do grau zero, né? O termo independente. Então a gente chama isso aqui de trinômio, porque tem 3 termos, né? É um trinômio do segundo grau. Trinômio do segundo grau. Bom, mas chega desse negócio de nomes, né? Que senão você começa a arrumar negócios polêmicos. Por exemplo, se eu não tiver esse 12 aqui, ele é um trinômio, ele é um trinômio do segundo grau com esse parâmetro aqui igual a zero. Tá, mas o que é importante é que isso aqui é uma expressão algébrica sozinha, tá? Agora, quando você tem isso aqui é uma afirmação também, desse tipo aqui, né? Essa parte é uma expressão algébrica. É um trinômio do segundo grau. Agora, aqui eu estou dizendo que essa outra variável, aqui eu tinha uma variável só, x, né? Isso aqui é uma afirmação de que esta outra variável y é igual a uma expressão que depende apenas da variável x, né? A gente tem aqui duas variáveis, x e y, elas estão relacionadas através dessa igualdade. Ou seja, o x, aqui o x podia assumir qualquer valor. Aqui não, né? Só esses valores fazem com que isso aqui seja verdadeiro. Aqui o x pode ter qualquer valor. Aqui o x também pode ter qualquer valor e o y também. Só que o y vai depender de x, né? Digamos assim, a gente tem duas variáveis, só que uma variável depende da outra. Você podia ter uma expressão com duas variáveis totalmente independentes. Por exemplo, você podia ter isso aqui, ó. xy mais x mais y. Isso aqui é uma expressão com duas variáveis e elas são independentes. Eu posso botar qualquer valor de x, y aqui que não tem nenhuma implicação, né? Agora aqui não. Aqui quando você coloca um valor de x, acabou. O y está determinado. Você não pode colocar qualquer y, né? Só vai existir um y para cada x que você coloca. Então, de certa forma, a gente poderia dizer assim matematicamente, o y é função de x. O y depende do x. Você não pode botar qualquer y aqui. Da mesma forma como quando você colocasse um determinado y, aí o x você não vai poder colocar qualquer x. Somente valores de x que satisfazem isso aqui. Então a gente fala que um é função do outro. O mais comum nesse tipo de expressão é você variar livremente uma das variáveis, por exemplo, o x, e aí a outra variável ela vai ser determinada dependendo do x que você colocar. Então a gente escreveria o seguinte, a gente diz que y é função de x. A gente fala isso aqui matematicamente, isso aqui, ó. Y é f de x. E esse f de x, nesse exemplo, é isso aqui. X ao quadrado mais 8x mais 12, tá? E a gente dá ainda mais um nome para isso aqui. A gente chama isso aqui de função do segundo grau ou função quadrática. Tem todos esses nomes aí, todos esses detalhes. Se bem que quando a gente olha isso ou isso ou isso, considera coisas semelhantes, né? Mas não é bem assim. Aqui é a expressão sozinha. Aqui é uma equação. Isso aqui é a mesma coisa que falar que o x vale menos 2, ou então menos 6. É um desses dois.
E aqui é a mesma coisa que você dizer que você tem uma quantidade y que varia de acordo com essa quantidade x que você tem. Cada valor diferente para essa grandeza x, você vai ter uma grandeza y com um valor determinado. O que é trinômio do segundo grau? Trinômio do segundo grau é essa expressão. Isso é um trinômio do segundo grau. Agora, o que é uma função do segundo grau ou função quadrática? É isso aqui. E esse outro aqui você sabe, é uma equação do segundo grau. Essas coisas todas estão relacionadas. De um modo geral, a gente representa a função do segundo grau por uma fórmula como essa aqui, né? F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E esse f de x você pode chamar de y. Esses parâmetros aqui, A, B e C, são os coeficientes dessa função do segundo grau. E claro, esse A, B e C, eles têm lá um método de calcular raízes usando aquela formulinha. Menos B mais ou menos raiz de B2 menos 4AC sobre 2A. Você vai usar isso. Mas se a gente tiver que representar genericamente uma função do segundo grau, a função do segundo grau, f de x é igual a isso aqui, ela tem essa fórmula, e um detalhe importante é que esse A aqui, ele não pode ser zero. Porque se o A for zero, ela deixa de ser do segundo grau, né? Se o A for zero, esse termo vai sumir, você vai ficar apenas com bx mais c. Bx mais c não é função do segundo grau, é uma função do primeiro grau, né? Então você não pode ter o A igual a zero. O A tem que ser diferente de zero. O B pode ser zero, o C pode ser zero, mas só o A aqui não pode. Por exemplo, aqui eu coloquei duas funçõezinhas aqui do segundo grau. Ó, f de x igual a 4x ao quadrado mais 5x mais 6. Isso aqui é uma função do segundo grau. A gente vai mexer com o gráfico dela já, né? Tem que traçar o gráfico, saber desenhar o gráfico. Você já sabe que o gráfico vai ser uma parábola, né? Função do segundo grau, ela tem um gráfico que é uma parábola. Você tem aqui os eixos x e y. O gráfico vai ser sempre uma parábola. Nós vamos analisar esse gráfico já. Esse capítulo, ele é mais voltado a analisar o gráfico da função do segundo grau. Aqui a gente tem uma outra função do segundo grau, f de x é igual a menos 3x2 mais 2x mais 9. Lembrando que o termo em x ao quadrado é obrigatório, tem que ter. Os outros termos não, porque os outros dois coeficientes podem ser zero. Então você poderia, por exemplo, ter um negócio assim, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 8x. Pode ter, você não tem o terceiro termo aqui, né? O termo independente. Você poderia ter alguma coisa assim, f de x é igual a 2x ao quadrado menos 5. Você não tem o termo em x, né? E você poderia até ter, num caso extremo, apenas o termo do segundo grau. F de x é igual a 7x2, por exemplo. Você não tem o B e nem o C, né? Ambos são zero. Mas o termo em x ao quadrado você tem que ter, ele é obrigatório. Senão ela não é função do segundo grau. Agora aqui um outro conceito, o que são zeros do trinômio? Vamos falar mais genericamente, o que são zeros de uma função? Eu vou fazer uma função maluca aqui qualquer, ó, essa função aqui. Digamos que isso aqui seja o gráfico dessa função, tá? Vamos botar aqui os eixos x, y. O que são os zeros de uma função? São os valores de x que fazem essa função virar zero. Nós temos aqui 3 valores de x que fazem essa função virar zero. Ou seja, anulam a função, né? São os valores de x que fazem com que o y dê zero. Ou seja, são os pontos onde essa função, onde o gráfico dessa função corta o eixo x. Quando corta o eixo x, o valor correspondente a y é zero, né? Porque aqui é a origem. Aqui a gente tem y positivo, aqui a gente tem y negativo, e aqui é o y igual a zero. Então, o y não é o f de x, então você teria o f de x igual a zero. Esses valores de x correspondentes são os zeros da função. Ou as raízes da função, é a mesma coisa.
Então isso que a gente está falando aqui para a função do segundo grau vale para qualquer função. Ó, os zeros do trinômio, no caso particular, são os valores de x que fazem com que o valor numérico desse trinômio seja zero. Também são chamados de raízes desse trinômio, tá? Como é que você acha esses valores de x? Eles são as soluções da equação do segundo grau que você obtém quando você iguala a zero. Olha aqui um exemplo, isso aqui vai ficar bem claro. Você tem aqui uma determinada função do segundo grau. F de x é igual a x ao quadrado mais 10x mais 16, tá? Isso aqui é uma função do segundo grau. Essa função dada por essa fórmula aqui. O que é o trinômio do segundo grau? O trinômio é isso aqui, ó. Esse é o trinômio. Claro, quando você fala que uma função tem a fórmula de um trinômio do segundo grau, você tem aqui então uma função do segundo grau. Tá, como é que eu acho as raízes então desse trinômio? Você vai pegar essa expressão aqui e vai formar uma equação igualando isso aqui a zero. Então você vai fazer isso aqui, ó, x ao quadrado mais 10x mais 16 é igual a zero. Essa equação saiu de onde? Essa equação é auxiliar, eu preciso dela para responder isso aqui, ou seja, quem são os zeros. Tá, então, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Isso aqui é uma equação do segundo grau auxiliar que eu criei somente para encontrar os zeros do trinômio. Então você pega isso aqui igual a zero, acha essas raízes. Quem são essas raízes? Vamos fazer de cabeça aqui? Soma e produto? Ó, produto 16 e soma 10. Quem são eles? 2 e 8. Sinal é o mesmo, né? Porque aqui é positivo, eles têm o mesmo sinal. E é o sinal contrário ao do coeficiente b. Então é menos e menos. Então as duas raízes deste trinômio são essas raízes aqui. Raízes. São menos 2 e menos 8. Apenas adiantando, essa parábola aqui seria uma parábola que corta o eixo x em dois lugares. Aqui em menos 2 e aqui em menos 8. As raízes do trinômio são os pontos, os valores de x, onde essa parábola correspondente ao trinômio corta o eixo x. Essas então são as raízes ou zeros do trinômio. Isso é importantíssimo, isso aqui é muito explorado nas questões sobre isso.